Olá, 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 bom dia e bom dia, com a graça de Deus, nosso Pai. Que tenhamos um dia lindo, esplêndido, cheio de luz, de paz, de saúde, de sabedoria e de busca pelo conhecimento. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós já vimos que são muitas e cada uma numa categoria para receber nós e todos os outros seres irmãos em nome do Pai, né? Na condição que estão. Há mundos primitivos, felizes, de provas e expiações, de regeneração, e vai por aí afora. Nós vimos tudo isso no capítulo anterior que estávamos estudando. Hoje nós vamos iniciar a leitura Instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Aqui nós vamos ter a fala dos espíritos, né? Aqui nesse item particularmente está assim: resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Geralmente, quando temos instruções dos espíritos, vem ali o nominho de cada espírito e o ano em que foi dito. Nesse aqui foi um resumo do que todos essa espiritualidade superior falou a respeito. Aí Kardec fez ali um resumo e nos colocou aqui de uma forma que entendamos. Então vamos à leitura? A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é uma referência mais comparativa do que exata. O mundo é inferior ao superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele, na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo que lá o homem esteja no grau dos povos selvagens ou nações bárbaras que ainda encontramos em nosso planeta e que são os restos de seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres que habitam são de algum modo rudimentares, têm a forma humana, mas nenhuma beleza. Os instintos não têm ainda nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem noção de justiça ou de injustiça. A força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Porém, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência delas, habita adormecida a vaga intuição, ainda em desenvolvimento de um ser supremo. E esse sentir é suficiente para os tornar superiores uns aos outros e prepará-los para alcançar um estágio de vida mais evoluído. Não são seres condenados, são antes crianças que estão em crescimento. Olha que lindo! Então, ele vem nos mostrar aqui um pouquinho do mundo primitivo, né? Ainda existem, e que estão ali naquela condição. Não tem indústria, não tem isso que temos aqui. É difícil até de imaginarmos. Passamos por esse mundo primitivo? Com certeza. É o processo da evolução para chegarmos onde estamos agora. Não existe a beleza, a delicadeza, nada disso, é a sobrevivência mesmo em si. E que uns ou outros já têm esse sentir, conseguem perceber. Lembram na palestra anterior, eu disse que todos temos a centelha divina. E alguns conseguem perceber isso antes que outros. E é esse sentir que os torna superiores uns aos outros
embora no mesmo estágio do mundo, né? E é isso que precisamos ver, ó. E se há ali, não há aquela comparação. Nós não precisamos tentar buscar onde está a luz daquele ser que um dia já foi primitivo. Não, todos nós fomos criados iguais, como é dito aqui, simples, ignorantes, e vamos chegar todos juntos? Não, cada um do seu tempo, onde Jesus chegou. É a meta a todos nós. Uns vão demorar um pouquinho mais, milênios, séculos. Eu não quero nem pensar quanto tempo vou demorar para estar lá. O que eu peço a Deus é dar-me discernimento e entendimento para que em cada etapa eu esteja sempre procurando fazer o meu melhor. E que me perdoe, porque tem hora que a gente percebe ali, nós que estamos estudando o Evangelho, o Espiritismo, que em uma ou outra situação a gente fala, opa, falei palavra que não devia, errei, e buscar se melhorar, né? Então, uns demoram milênios, outros séculos, e outros vão bem mais rápido. Todos nós estamos na caminhada, nessa jornada. Até o bebezinho que acabou de nascer agora, nesse início de ano, já começou lá, desde o reencarne, desde antes na erraticidade, né? Mas como encarnado, está começando. Mas precisamos o quê? A tal vontade firme de fazermos a diferença, a vontade de nos melhorarmos, de avançarmos, de conhecermos e de estarmos sempre buscando o melhor para nós, para o próximo. Vamos continuar? Entre os degraus evolutivos dos mais inferiores aos mais elevados, percorre o homem incontáveis encarnações, de tal forma que nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecerem-se aqueles mesmos seres que um dia foram primitivos, do mesmo modo que é impossível reconhecer-se no homem adulto o embrião que originou. Ai, que lindo! Olha, então, nós não temos ainda como entender muitas coisas, né? A gente fica meio assim pensando, meu Pai amado, como nós vamos conseguir? Mas ele nos coloca aqui, ó, dizendo que aqueles espíritos que já estão ali num patamar bem superior, não tem como olhar para ele, nem o porquê buscar entender onde está o que sobrou do homem primitivo. Em nós ainda há, por vezes, eu me vejo assim e falo, meu Deus, depois de ler Evolução em Dois Mundos e ver todo o processo da evolução nossa e do planeta, eu penso, meu Pai, perdoe-me, estou agindo lá ainda com o pezinho no primitivismo. Mas eu posso fazer isso comigo. E olhando para nós, assim, se formos olharmos claramente, nós não temos mais aquela fisionomia lá do primitivismo e nem os sentimentos que tínhamos. Já sabemos dividir, pelo menos estamos buscando e aprendendo, né, sobre isso. E ele nos mostra que também não tem como ver na Silvia, que está aqui, já na maioridade, né, com seus 6,3, aquele embriãozinho que me criou. Não tem como olhar para mim e ver um embrião, mas sabemos que é de lá que viemos, né? É isso. E vermos que o que nos faz progredir é a vontade. É isso. Vamos continuar, né? Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são totalmente diferentes da Terra.
A forma do corpo, como em todos os lugares, é a forma humana. A forma do corpo, como em todos os lugares, é a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e, por essa razão, não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às transformações decorrentes da predominância da matéria. Os sentidos estão mais apurados, têm percepções que a grosseria do organismo do homem na terra impede de o ter. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Ao invés de se arrastarem sobre o solo, deslizam, por assim dizer, sobre a superfície, ou planam na atmosfera sem o esforço, a não ser o da vontade, a maneira de representações dos anjos e dos manes nos campos elíseos. Manes, espíritos considerados divindade na antiga Roma. Os homens conservam por sua vontade os traços de suas existências passadas e aparecem a seus amigos do modo como esses os reconheceram, porém iluminados por uma luz divina, transformados pelos sentimentos interiores que são sempre elevados. No lugar de rostos pálidos, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. Olha que coisa mais linda, né? Que vem aqui nos ensinar. Nós, como estamos aqui encarnados na Terra, não temos ainda condições de entender muitas coisas, né? Não temos a nossa formação física nesse corpo grosseiro que precisamos para habitar o nosso planeta, não nos dá ali condições para esse entendimento. Alguns têm, são aqueles espíritos já em outro patamar mais elevado, superiores, que estão como missionários. Mas o próprio André Luiz nos coloca nos livros que ele nos deu ali de presente para que aprendamos sobre o mundo, né, do lado de lá, que muitas coisas não há palavras para que possamos entender. Não há ainda, mas um dia poderemos sim entender. E como assim, né? A gente pensa, mas por que isso? Olha, nós temos tantas coisas na nossa natureza, temos os nossos animaizinhos de estimação, que têm emoção, a gente já percebeu isso, alguns estão mais perto ali, como para se transformar em nominais, né? Também vi isso no livro do André Luiz, como cavalo, cachorro, macaco. Tem mais algum outro, mas eu não me recordo direito, não. E seria como eu explicar para eles todo esse processo que depois eles viriam a ser um ser nominal, que teriam ali a transformação. Eles vão estar ali ouvindo, por exemplo, se eu falar com o Tutu, que é o nosso fiel escudeiro aqui de casa, vai estar ali porque está perto de mim, mas entendimento ele não tem. É isso que André Luiz nos coloca. Então, muitas coisas nós ainda não temos como entender. Entenderemos quando for a hora para que possamos mesmo entender, né? E para que façamos bom proveito daquilo que entendemos. Que adianta eu entender algo que eu não sei o que é e também não sei como usar. Tudo vem no tempo certo. E aqui, uma das coisas que diz nesse finalzinho aqui que eu li para vocês, nesse parágrafo, que é do item 9 das instruções dos espíritos, ele nos coloca assim, ó, no lugar de rostos pálidos, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam o brilho que os pintores traduziam pela auréola dos santos. Os videntes daquela época, né, os que conseguiam ver esses espíritos iluminados,
que eram mais iluminados, eles conseguiam perceber essa aura, né? Essa psicosfera ao redor ali, essa luz, principalmente ao redor da cabeça dessas pessoas, que era o que? A energia que eles tinham que resplandecia, assim como a nossa também resplandece. Se estamos bem, irradiamos o bem e o outro percebe pela sintonia, mesmo que não veja nada. Se estamos mal, também é assim, o outro fala, epa, não é? E aqueles que conseguiam lá atrás, naqueles tempos do passado, percebiam ver e aí faziam aquelas pinturas, os que pintavam, né? Aqueles grandes personagens ali das artes, eles faziam as pinturas e as auréolas na cabeça dos santos. Se a gente olhar, dependendo da igreja que se vá, dos quadros em museus, sempre há aquela auréola. E é comum, seja que é retratado assim, nos santos. Por quê? Eles eram ali, para o povo de toda a época, os santos, aqueles enviados de Deus. Para nós, os espíritos já iluminados, que vieram para trazer ensinamento, para trazer ali o aprendizado, né? E tudo aquilo que precisamos aprender. Mas por hoje o nosso tempo já deu, então nós vamos parar aqui e continuaremos depois nesse item 9 ainda e daremos continuidade no que esse resumo que essa espiritualidade superior veio nos trazer sobre mundos inferiores e superiores. Até aqui nós já vimos que no início começou falando ali dos mundos primitivos e que tudo que há ali de energia boa é um leve sentir que já os fazem naqueles mundos primitivos ainda se diferenciarem e terem a condição de se melhorarem e progredirem para um mundo mais de provas e expiações, digamos assim. E depois agora também estamos vendo, já falando um pouquinho sobre aqueles seres mais iluminados que vieram ali para nos ensinar e que lá atrás, na Idade Média, foram ali muitos representados pelos pintores da época com essas auréolas. E daremos continuidade ainda nesse mesmo tema no próximo encontro. E que Deus esteja com todos, que sejam lindos os dias vindouros. Até breve, com a graça de Deus, nosso Pai.